Não, que ele falou ali para ver. Agora a senhora está sendo gravada. É? Bem pertinho aqui para sua voz também. Mas faz sentido para você o que eu estava dizendo, Nivaldo, o que você tinha pensado? Não, é isso mesmo. Eu pensei que fosse a entrevista ela fazendo, falando um pouco dela, né? Até para gerar história, deixar gravado o que ela teria para falar dela e tal. E depois tem algumas perguntas norteadoras que a gente podia fazer. Mas basicamente é deixar fazer com que ela se apresente e daí pronto. Tá, então, não é uma entrevista narrativa. Vamos por esse Não, caminho. mas pode ser narrativa, não tem problema. Mas é uma narrativa na medida que você vai fazer a tua pergunta condutora, né? A tua... História, mas é que na entrevista narrativa dela, ela fala livremente. Livremente. Num segundo momento, que eles chamam a coda, aí algumas coisas que ela falar que não ficar muito clara, aí a gente Assim. retoma. O que você prefere narrativamente? Aqui vai responder o que vocês quiserem falar, ou falar livremente o que vocês acharem que interessa. Mas você levantou umas perguntas aí pela IA, né? Sim. Não vamos chamar de entrevista narrativa, vamos chamar de entrevista, então, porque daí a gente não foca no autor, que eu tinha um autor em mente, a gente não foca no autor, e a gente faz a entrevista e segue as perguntas da IA, tudo, e depois a gente escreve, e daí compartilhamos com a professora para ver se ela concorda, né? E aí vai ter primeiro, segundo, terceiro autor. Método Delfos. Delfos, oráculo? O método Delfos é assim, qualquer entrevista ou qualquer dado que você colha, você devolve para a pessoa, para ela analisar e ver se é aquilo que validar, depois você devolve. Então, é direcionado a vocês, mas tem uma participação do entrevistado ou da entrevistada no sentido de validar as coisas. É isso mesmo que você quis dizer, é isso mesmo que eu entendi, que normalmente não se faz isso, né? Essa era a minha pergunta, inclusive, para aquela nossa aluna lá, aquele dia que ela não entendeu, a orientadora dela está ensinando como é que ia voltar para validar o dado das pessoas que fizeram a narrativa. Porque normalmente não se faz, sabe? A pessoa coleta os dados, né? Inclusive, a gente fala em coleta de dados e, na realidade, hoje em dia eu tenho questionado isso, tenho falado em produção dos dados, né? Que os dados não estão prontos. Ai, fantástico, Evaldo, adorei isso aqui. Pode ficar. Não, pode ir. E há que vai disse o que vocês devem me perguntar. E nós vamos ter que colocar depois, então, É porque a gente conhece bem, tá tudo gravado, mas a gente conhece bem, mas daí eu fico pensando assim, daqui a algum tempo, né, às vezes a gente encontra pessoas que não conhecem a professora Aracy, né? Como que a professora Aracy se definiria assim para a pessoa, se apresentaria? Uma pessoa que nunca viu. Que nunca viu? Mãe, avó, professora. Nessa sequência? Porque foi assim, assim que as coisas se deram, né? E se fortaleceram. E elas, então, interligadas. Por exemplo, eu tenho uma formação em psicodrama pedagógico, né? E no psicodrama, a partir de Moreno, eu aprendi na época que existe um núcleo do eu, que sou eu. E esse núcleo do eu vai estar presente em todos os papéis que eu desempenhar. Então, está na mãe, está na avó, está na professora. E essas três categorias, vamos dizer assim, elas são muito fortes, elas definem quem eu sou, né? Por exemplo, é muito comum alguns orientandos e orientandas dizerem que eu sou mãezona. Então, significa que eu estou levando para a profissão, professora e o papel orientadora, um jeito de cuidar, tipo galinha-choca, assim, que somente as mães possivelmente fazem, né? E eu transporto isso
para minha função professora. Então, por isso que eu gosto e tenho assumido de me apresentar, não como doutora Araci ou professora Araci, mas mãe, avó e professora. Embora eu tenha sido primeiro professora, depois mãe e depois avó. Na história de vida, né? Comecei o magistério antes de ser mãe, né? E, portanto, antes de ser avó. Mas o que me move enquanto identidade de pessoa é o fato de eu ter tido essa oportunidade, né? De ser mãe, de ser avó e de vivenciar a docência, porque muita gente, a gente fala muita gente, mas não sei se é muita gente, em termos, não sei dizer isso, em termos quantitativos, não foram professores porque se tornaram mães ou abandonaram o magistério por ser mãe ou avó, ou escolhem momentos específicos, né, para fazer determinadas coisas em função dos papéis que estão desenvolvendo. E isso, para mim, nunca me atrapalhou e nunca me incomodou. Mesmo hoje, eu tenho feito alguns prefácios de livros e apresentações de obras de pessoas que desenvolveram teses e dissertações, escrevem livros, me pedem para fazer o prefácio, a apresentação da obra, e no final eu me apresento como professora, né, mãe, avó e professora, que são três categorias que são importantes para mim. Por exemplo, o Nivaldo agora há pouco falou que talvez eu devesse me apresentar, né? Aí ficou apresenta, não apresenta, daí a narrativa ou não é. Para mim, a apresentação passou a ser importante porque quando eu desenvolvi atividades na Chácara dos Meninos de Quatro Pinheiros, que foi por mais de 20 anos como voluntária, e que eu trabalhei assessorando Fernando de Góes, né? Hoje padre Fernando Francisco de Góes, que está em Confresa. Os meninos eram oriundos da rua, vítimas de violência familiar, social, etc. No começo, a gente tinha muita dificuldade de acesso a eles, e que para muitas pessoas talvez fosse estranho isso. Eu passei a entender no sentido de que eles só se aproximavam ou deixavam eu me aproximar afetuosamente, amorosamente, quando eles tinham certeza do vínculo que eu estava estabelecendo. Porque depois eu passei a entender que talvez eles não quisessem fazer vínculo no sentido de gostar de alguém que eles iam perder, que seria mais uma perda. E isso eu também fiz uma relação, não sei se é verdade ou não, com a história do Paulo Roberto Gomes, né? Que era aquele pedagogo, contador de histórias, que gerou até um filme, onde ele conta, né, a história dele de ter sido deixado na FEBEM, e depois ter sido adotado por uma francesa, né, e todas as coisas que ele fez para ela não gostar dele, porque ele sabia que um dia ia perdê-la, né, e que ela mostrou para ele que ele podia fazer o que ele quisesse, que o vínculo estava feito, não era uma coisa boa, uma coisa ruim que ele fizesse, que ia quebrar tudo aquilo, né? E daí, com os meninos, eu descobri isso resgatando o nome, porque a maioria deles tinha um apelido, né? E quando eu fui procurar o nome e o significado do nome, e eu passei a trabalhar com eles o significado do nome, e criei uma forma de pensar minha, que eu não tenho como validar, mas para mim ela é verdadeira, e todas as pessoas
pelo menos o momento onde elas podem ter tido a maior prova de amor foi na escolha do nome. Porque, né, naquele momento do nome, né, os pais trazem nome de artistas, de santos, de pessoas que foram importantes na vida, como se aquele nome trouxesse para a pessoa uma energia muito forte. E eu comecei a testar isso com os meninos. Então, eu comprei todos os tipos de dicionários de nomes que eram possíveis para entender, não assim, quem é que te deu o nome, mas o significado desse nome, a marca que esse nome tem. Então, eu fui buscar a minha história do nome, que daí foi, inclusive, eu contei e foi relatada na Gazeta do Povo, e durante muito tempo serviu como um gatilho para várias entrevistas e coisas, a história do meu nome, né? Então, mais ou menos assim, depois eu descobri que possivelmente há alguma contradição, alguns erros ali, mas o que eu tenho registrado é assim: o meu pai, ele era um engenheiro civil e era um engenheiro de estradas, ele dirigia muito. E teve na época em que eu estava para nascer, ele estava vindo na estrada do Cerne, que é assim que era chamado, numa caminhonete F100 que ele dirigia, estava minha mãe grávida de mim, que estava para nascer, uma irmã, a minha irmã mais velha, que devia ter uns 4 anos, mais ou menos, uma irmã, que na época a gente falava irmã de criação, né? Que ela não chegou a ser adotada pelos meus pais, mas ela viveu, ela era, se fosse, ela era registrada como filha de um tio meu, de um tio que criou meu pai. Mas ela vivia conosco, então, como se fosse irmã, né? Mas se fosse a gente pensar hierarquicamente, a família era assim, uma prima, na mesma idade da minha irmã mais velha, 4 anos, um outro irmão que eu tinha de uns 2 anos, e uma senhora chamada Maria Zaio, que ela era uma espécie de irmã de criação do meu pai. Mas desde que meu pai casou, ela sempre morou conosco. Então, ela era uma espécie de cuidadora da família, né? Ou babá, ou aia, não sei como é que se chamava naquela época. E conta que o meu pai, nessa estrada do Cerne, um dia era muita chuva, muita lama, era no tempo que colocavam correias ainda nas rodas para os carros poderem passar. O carro do meu pai caiu num despenhadeiro e deu várias voltas, cambalhotas, né? E caiu de pé. E a minha mãe estava grávida. Daí foram salvos por caminhões, aquelas coisas todas que, né, se faz nas estradas. E eu vim, e em seguida minha mãe foi levada para a maternidade, né, para ver como é que eu estava, tal. A maternidade Vitor Ferreira do Amaral, na Avenida Iguaçu, que hoje faz parte da Universidade Federal, mas na época não tinha nada a ver, né? E me contaram na época que a minha mãe foi levada, né, para fazer os exames e tal, e enquanto ela estava fazendo os exames para ver, era madrugada já, a luz acabou do hospital. E a enfermeira saiu rapidamente, a enfermeira ou a pessoa que estava ali, saiu para ligar o gerador, e nesse inteirinho eu nasci. Quando ela voltou e a luz voltou, meu pai estava me segurando no colo, né? Ainda com o cordão umbilical, aquelas coisas todas, mas ele estava me segurando. E daí diz que naquele momento, o meu pai disse para minha mãe que eu tinha os olhos da minha avó, que ele perdeu quando ele tinha 10 anos. Eu não conhecia a minha avó. Ela morreu muito cedo, parece que ela morreu com 24 anos. Muito jovem, uma coisa mais ou menos assim. E aí minha mãe disse que sim, e daí eu ganhei o nome de Araci, Que era o nome da sua avó? que era o nome da minha avó.
Eu me emociono. Daí, eu fui nessa história dos nomes, eu fui buscar o significado do meu nome. Araci é um nome tupi-guarani, significa mãe, é o amanhecer, mãe da manhã, né? E aí eu estabeleci como mãe, avó e professora que ou eu vou ser luz na vida das pessoas ou eu não tenho finalidade. Por isso que essas coisas estão interligadas, né? E talvez por isso explique esse meu jeito que as pessoas dizem de eu ser mãezona, mandona, de estar sempre cercando, procurando, junto. A ideia da luz, né? A gente não pode falar muito essas coisas, mas eu contei isso na minha história, né, que foi retratada em uma reportagem na Gazeta do Povo, né? E, então, eu acho que vale a pena, e é isso que eu tentei resgatar, e na minha história pessoal deu certo no trabalho que eu fiz com os meninos. Dar força no significado do nome, para que eles resgatassem o nome. Eu me lembro uma vez que tinha um dos meninos que eu perguntei o nome, ele dizia o apelido de rua, Cabeção, vamos supor, né? E aí eu resgatei o sentido do nome. E ele não queria saber do nome por causa do não vínculo com o pai, que ele não chegou a conhecer, etc. Essas coisas que nas histórias sociais têm muito a ver com as ligações, as crises familiares, etc., né? E eu me lembro que um dia eu cheguei na chácara e perguntei por ele, cadê o Cabeção? Ele veio, ô, professor, é Júlio, né? Entendeu? Porque ele entendeu e aceitou o resgate do significado do nome, né? Então, eu vi que naquela atividade foi uma atividade que valeu e que eu uso até hoje, sempre. Por exemplo, mesmo na universidade, muitas vezes eu fiz atividades em cursos, que eu dei muito cursos chamavam de capacitação, essas coisas que, né, as expertises que as pessoas acham que a gente tem são para dar curso. Então, eu fiz muito para tentar conhecer as pessoas, eu fazer com que elas resgatassem essa autoestima, e nem sempre eu estava com todos os dicionários. Então, por exemplo, eu dizia, no teu caso, como é teu nome? E me diga uma qualidade que comece com a inicial do seu nome, a melhor que você tiver, e não pode repetir. Então, por exemplo, você poderia ser Flávia Fabulosa, né? O Nivaldo poderia ser Nivaldo Notável, né? O Jardel Joia, alguma coisa assim. E as pessoas riam, mas eu levava muito a sério. E era uma forma de eu não esquecer. Por exemplo, no outro dia, ou nas outras vezes, podia ser que eu não soubesse que você é Flávia, mas eu sabia que você era fabulosa. E era isso que eu resgatava sempre, né, nas pessoas, para conseguir que elas entrassem na minha, porque eu acreditava nos meus planejamentos e no potencial de cada uma das pessoas, né? Então, eu acredito que saber quem é a pessoa ajuda a entender um pouco de por que ela age, não tem a ver com certo ou errado, mas tem a ver com a compreensão do porquê que se faz de um jeito ou do outro. Às vezes, deve ter uma teoria por trás, né? Mas às vezes a gente não sabe. Vai descobrindo aos poucos, né? Depois eu fui descobrindo que os autores que eu efetivamente abraço e procuro seguir têm muito a ver com essas coisas que eu sempre fiz, né? Questão do processo humanitário, de cidadania, de reconhecimento, de respeito, as questões éticas, né? Direitos Os humanos. direitos humanos foram ligando, né?
você também tinha me perguntado sobre metodologia. Eu acho que é importante saber que eu, na juventude, eu nunca quis ser professora. Tanto é que eu não fiz magistério. Foi um ato de amor e de amizade de um amigo meu, de um colega de curso, que me apresentou o magistério e eu nunca mais abandonei, né? Mas, a princípio, eu não tinha a intenção de ser professora. Imaginava que eu não tinha essa competência, talvez porque me ligava muito à questão de magistério à infância, né? E, e a metodologia, sim, eu cheguei no mestrado em educação na universidade, e mesmo no departamento, né, quando surgiram as disciplinas de metodologia da pesquisa, as pessoas tinham receio, porque até então não se tinha, era novidade, né? Mas eu sempre, pelo fato de estar muito vinculada com a ideia do vínculo, da afetividade, do propor ao outro que ele é fabuloso, maravilhoso, notável, né? As coisas tal. Eu dizia, se eu fiz a minha pesquisa, eu sou capaz de ensinar outros. Então, sempre foi um desafio, e eu sempre me propus, né, pelo menos no meu departamento, e por onde eu passei, nas linhas que eu passei, etc., eu fui, desde o começo, eu me propus a trabalhar com a metodologia por acreditar que seria capaz de, de fazer essa troca. E tem dado certo. Ainda estou, né? Mas não que eu tivesse sido formada para isso, tivesse tido um direcionamento por isso. Foi muito um processo de amorosidade, compromisso, dedicação e por acreditar que aquilo faria com que eu fosse luz, entendeu? Que eu pudesse iluminar de alguma coisa a partir da minha experiência. Tudo tem acontecido mais ou menos assim. Não sei se vocês querem. Quantos anos? Que eu estou no magistério público há 54 anos ininterruptos. No programa de pós-graduação, especificamente, eu me doutorei em 2000, mas nesta época, a gente já, quando do mestrado, a gente já podia estar atuando. Eu acho que 2000 até agora são 20 anos, né? Eu acho que eu estou com uns 34 anos, mais ou menos, trabalhando com metodologias da pesquisa e do ensino. De 2000 para cá, no programa, especificamente, oficialmente, no programa no PPGE. Né? Mas antes disso, eu já trabalhava com as disciplinas de metodologia da pesquisa, metodologia do ensino, na graduação. Então, acredito que são uns 34 anos, mais ou menos. Você tem história no Instituto, no Instituto de Educação do Paraná. Sim. Bom, eu quando me formei, em 1969, eu já comecei a lecionar no Instituto de Educação do Paraná e no Colégio Dom Orione, em Santa Quitéria. Ali comecei o magistério da educação básica. Eu comecei e me aposentei no Instituto de Educação. Lá eu fui professora de ciências, professora de biologia, eu criei o primeiro clube de ciências do Paraná, né, que é uma metodologia já trabalhando com pesquisa com crianças, o Clube de Ciências do Instituto de Educação do Paraná. Fui coordenadora do curso do magistério. Lá eu criei, nós tivemos a experiência não me lembro da lei agora, mas que era a lei da iniciação para o trabalho, década de 70, e eu criei, na parte da biologia, eu não consegui identificar nada em especial, especificamente em ciência, então eu criei Introdução às Técnicas de Enfermagem, que eram as questões ligadas à saúde, porque
no ensino de ciências, a gente trabalhava muito, eles chamavam de programas de saúde, que na realidade são programas de doenças, né? A gente só ensinava sobre doenças, mas chamava-se programas de saúde. E ali eu criei a disciplina de introdução às técnicas de enfermagem, no 7º ano, antes era a 7ª série, né? Só tinha até a 8ª, e na época eu fiz convênio com a Cruz Vermelha, com a Secretaria de Saúde, com o Hospital de Fraturas da 15, com o IP, que era também um instituto de previdência do Estado, né? E os alunos faziam uma espécie de estágio supervisionado. Eu trabalhava os conceitos nas aulas e, à tarde, eu conseguia uma espécie de estágio para que eles vivessem essas experiências. Então, na Secretaria de Saúde, ali na Barão do Rio Branco, os alunos e alunas que quisessem, a gente tinha o consentimento dos pais, porque eram adolescentes, né, 13, 14 anos naquela época, e eles trabalhavam no setor de puericultura, então ensinando o processo de amamentação, conversando com as mães sobre a questão do afeto, a troca, como é que se fazia a troca higiênica, fraldas, essas coisas. Eu ensinei, em parceria com o Corpo de Bombeiros, a primeiros socorros, a dar injeção, né? Na Cruz Vermelha, eles faziam a preparação dos carrinhos de medicação, para saber como é que se organiza a medicação. No Hospital da 15, eles aprenderam a arrumar a cama, os leitos. No IP, eles acompanhavam pequenas cirurgias, coisas pequenas, assim, que eu digo cirurgias, às vezes era dar ponto, alguma coisa na mão, né? Tive caso de alunos desmaiarem, de ver sangue, essas coisas todas, que é tudo que se passava, né? Mas também tive uma carta que eu devo ter guardado em algum lugar, de uma mãe, uma vez me agradecendo que a filha dela, de 12, 13 anos, deu de madrugada uma injeção no bebê da casa, porque ela precisava, estava com febre muito alta, e daí recomendaram que desse uma injeção, eles não tinham como se deslocar, e a menina disse, eu sei da injeção, eu aprendi com a professora Araci. Eles tinham aprendido na laranja, que era como eu fazia, e ela deu a injeção na criança e acabou resolvendo aquele problema momentâneo. Então, surpresas, assim, de coisas que é ousadia, né? E a outra coisa que eu acho que é importante é a aprendizagem contínua, porque você sabe, ou já deve ter ouvido falar, que todo ano nas escolas tem os momentos de planejamento, de tal, e há eu não sei, por falta de palavras, agora eu vou falar em preguiça, mas havia um mal-estar, porque não havia novidade, era sempre uma repetição, e muitas das pessoas diziam, Pia faz a mesma coisa, usa o mesmo planejamento do ano seguinte, do ano passado. Eu nunca me acomodei com isso, eu sempre dizia, não, vamos fazer de novo. E eu sempre me propunha, pelo fato de ser falante, né, de fazer muita crítica, eu acabava me envolvendo, acabando tendo por fazer. E isso foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa. Aprendi que é possível mudar, que o sistema, se ele é falho ou passivo, depende muito das nossas atitudes. Eu sempre fui muito inquieta, fiz tudo o que podia, né? Nós não tínhamos laboratório, tinha uma cesta tipo piquenique, assim, eu colocava pireques, bexiga, tudo que a gente podia usar para os chamados experimentos de aulas de ciência, né? Então, eu sempre tive essa possibilidade de fazer essa coisa, essa inquietação. E eu digo que quem aprendeu muito fui eu,
que no começo eu era muito rígida, muito intolerante. Eu achava que porque eu me dedicava, os alunos tinham que corresponder como se ensino e aprendizagem tivesse acoplados. Não é. Cada um tem um jeito, né, de aprender. Então, eu fui muito intolerante no início, muito intolerante nesse sentido da exigência, né? Depois é que eu passei, a maturidade foi me... E à medida que fui estudando, eu fui verificando que não é bem assim, né? Não é porque a gente pensa que ensina que o outro necessariamente aprende. Estou em processo ainda, né? Não sei se... E do Instituto eu comecei em 1970 e me aposentei em 1993 ou 92, depois de 23 anos, porque daí é como a gente tinha férias não ganhas naqueles anos, aí eles contavam, a cada 5 anos você ganhava, tinha ali chamado licença-prêmio, tinha uma série de coisas que somava, e eu sei que com 92, com 23 anos de magistério, eu pude me aposentar do Estado. Que deu os 25 anos que era necessário para a aposentadoria naquela época. Outra coisa que eu acho que é interessante e tem a ver com a questão da metodologia é porque quando eu entrei na universidade, em 1979, eu não deixei o Estado, como muita gente faz, eu continuei. E principalmente porque quando eu entrei na universidade, eu entrei no setor de educação, para o ensino de ciências. E a minha explicação na época era que o ensino a pesquisa, a biologia ia bem, obrigado, mas o ensino de biologia não ia. Por isso que eu quis ficar ali. E daí, eu tendo a universidade e o Instituto de Educação, eu tinha um espaço para estágio, para que os alunos pudessem ver na prática se aquilo que eu falava tinha efetivamente espaço para acontecer na escola pública. Então, eu dava aula na universidade e os alunos podiam fazer o estágio ou acompanhar as minhas aulas no Instituto de Educação, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Então, só fui me tornar dedicação exclusiva na universidade a partir de 93, quando eu me aposentei no Estado. Então, praticamente, você se formou formando. Exatamente. Ou formando, você se formou. Isso, exatamente. As coisas eram concomitantes, eu não conseguia desvincular esse processo, entendeu? Eu aprendia, tinha o espaço para aprender e testar, e também, ao mesmo tempo, levar os alunos para ver se aquilo que a gente discutia, que a gente falava na universidade, efetivamente poderia acontecer na escola. Porque nas minhas aulas, elas tinham uma liberdade para essa criação, para viver a imaginação, né? O que em outras salas e outros espaços não havia, porque era tudo muito fechadinho, muito controlado, né? Acho que até hoje me parece que ainda há dificuldades, né, de espaços para criação nos estágios, tal. Então era como daí se eles quisessem desmontar, eles podiam, né? Era assim, você pode falar um pouquinho das suas influências e inspirações? Eu vou fazer duas perguntas. A primeira é, quais foram as maiores influências, né, que da sua carreira acadêmica, ou se não teve e tal. E tem momentos ou pessoas que mudaram, modelaram significativamente suas visões sobre a educação? Sim, eu acredito que o que eu sou hoje depende muito dessas vivências e convivências, né? Eu não tive na minha família nenhum exemplo assim que eu vejo muito. Eu sou professor porque minha mãe era, meu pai era engenheiro e minha mãe era do lar, né? Ainda é do lar, tem.
tem 102 anos, vai completar 103 agora, no dia 11 de setembro. Mas eu tive um professor que se chamava Paulo, eu às vezes penso que é Paulo Betts, depois eu fico pensando se esse nome não tem a ver com o artista Paulo Betti, mas me parece que era Paulo Bettes. Ele era professor de biologia do ensino médio que eu fiz nesta época no Colégio Sagrado Coração de Jesus, ali na Iguaçu. O ensino médio eu terminei ali, fiz o segundo e terceiro ano lá. Ele era professor de biologia e ele tinha uma arte do desenho muito interessante. Ele dava aula de biologia e, quando ele terminava a aula, o quadro de giz era uma verdadeira pintura feita com giz colorido, envolvendo a natureza. Então, aquilo, eu sempre fui muito ligada à questão da educação ambiental, então aquilo me motivou, e eu digo, eu quero. Tanto é que eu sempre pensei em ser farmacêutica e bioquímica, e foi justamente o Paulo Betts que me mobilizou, dizendo que eu também poderia fazer História Natural, que era o curso que tinha na época, que efetivamente foi onde eu fiz e fui aprovada, né? E depois dele, na universidade, que eu fiz História Natural na Universidade Católica, eu tive um professor Vladimir Cavalaridze. Ele foi reitor da Universidade de Kiev, na Ucrânia, e veio para o Brasil em função da guerra, né, fugido da guerra. E o professor Vladimir, ele tinha uma didática muito ligada a esse modelo que eu sou de entrega, né? Para vocês terem uma ideia, ele fazia as avaliações, ele era professor de solos, ele morava ali perto do Parque Barigui, e ele vinha diariamente a pé de lá até a Universidade Católica, né? Ele tinha uma energia muito grande, então ele nos ensinou e fazia conosco nas aulas muito trabalho de campo, de a gente almoçar junto, sair junto, cedo, essas coisas todas. E o professor Cavalar, que a gente chamava, ele fazia as avaliações dele eram avaliações teóricas. Ele dizia, quando você sentir que está pronto para conversar sobre o que a gente falou na aula, venha conversar comigo. E podia ser sábado, domingo, à noite, qualquer. Aí ele conversava e perguntava uma série de coisas, fazia a gente falar sobre o conteúdo aprendido, e muitas vezes, como para mim aconteceu, ele dizia assim, se eu tivesse que te dar uma nota hoje, seria 8, mas você pode ser 10, então volta para casa, estuda de novo, e quando estiver bom, pronto, volta para conversar comigo. E ele foi tão influente na nossa vida, na vida de todo mundo, que depois da formatura, durante mais de 20 anos, até que ele veio a falecer, no Dia dos Pais, nós nos encontrávamos na casa dele. Grande parte da turma, tamanha referência que ele foi, e com isso, nessas conversas, ele dava muitos conselhos, né, que a gente chamava na época de conselhos, que eram dicas mesmo de como viver, de como aprender, né? Ele era um especialista em solos. Eu me lembro que Gastão e eu, né, fizemos História Natural juntos, e ele foi meu padrinho de casamento, inclusive, a professora Cavalar, e nós o acompanhamos politicamente em setores de governo, de ministérios, para ele mostrar os mapas de solo, porque ele dizia, provava, através de conhecimentos que eles tinham, que a Transamazônica nunca ia dar certo, enquanto a rodovia, por causa do tipo de solo e tal, não foi ouvido. Está aí, né? Até hoje nós temos os problemas. Então, ele foi uma referência muito grande. E depois, quando eu estava na universidade fazendo mestrado, eu tinha uma preocupação muito grande
com as relações interpessoais na sala de aula, relação professor-aluno, colegas, essas coisas de violência, né, que tem. E eu me lembro que eu estava estudando com um professor, uma disciplina sobre currículo, e ele era um adepto, o professor Pedra, ele era adepto da literatura francesa, e ele me deu um livro para ler, que chamava-se La Relation Éducative, de Marcel Postic. E nessa obra estava um pedacinho lá que dizia que a única pedagogia que horizontalizava as relações professor-aluno era a pedagogia Freinet. E eu nunca tinha ouvido falar em Celestin Freinet. Aí eu fui procurar quem era esse Celestin Freinet. E sou freinética até hoje, né? Descobri em Freinet alguém à frente do seu tempo, com ideias incríveis, né? A pedagogia que embasa, a pedagogia não, a psicologia que embasa a pedagogia Freinet é a da tentativa e erro. Então, foi a primeira pessoa que eu vi escrever sobre o erro e valorizar o erro como parte do processo, né, que depois, mais tarde, a gente encontrou em Paulo Freire, hoje em Morin, que se fala muito, né, da questão do erro e da incerteza. Então, quanto mais eu fui descobrindo outros pesquisadores, mais eu fui me apaixonando por Freinet. Tanto é que eu não o abandonei, até hoje ele continua como a grande, eu diria que a grande referência, a primeira grande referência. Né? Os outros vieram depois somar, complementar, explicar coisas que ele falava na sua teoria limitada à época, início do século XVIII, né? Era 1932, imagina. Quanta coisa de lá para cá já ocorreu. Então, eu vejo que os de agora, eles têm mais fundamentos, mas que uma base já está lá, né? Então, eu diria que são as grandes referências. Você teve um desafio, né? Nessa tua estrada, né? Muito, Sempre, né? bastante. E você consegue nominar ou lembrar alguns dos maiores desafios que você enfrentou na sua carreira, mas como você superou? Olha, os desafios são diários, né? Até hoje a gente tem, por exemplo, um grande desafio que eu tive foi, por exemplo, quando eu iniciei no Instituto de Educação, era um colégio feminino apenas. Era uma escola porque naquela época os colégios eram sexistas, que a gente chamava, né? Só de meninos ou só de meninas. E eu, como professora de biologia e ciências, eu não podia entender como trabalhar as coisas do cotidiano separados, se homens e mulheres convivem, né? Então, o primeiro grande desafio foi transformar o Instituto de Educação num colégio misto. A primeira turma mista foi minha, de ciências, quinta série, né? Então, mudar toda uma mentalidade do sistema de um colégio que é feminino, exclusivamente, se tornar um colégio misto, com meninos e meninas. E daí, os desafios decorrentes disso, drogas, sexualidade, né? Então, eu me lembro que em 1972 começaram a surgir as primeiras questões, eu comecei em 1970, em 72 começaram a aparecer as paixões ou as manifestações de sexualidade, né? E eu não sabia lidar com isso. Então, e eu não tinha dinheiro. A Associação de Pais e Mestres do Instituto de Educação, que eu tinha na época, me pagaram a ida a São Paulo para eu fazer um curso de educação sexual. A minha professora, na época, de educação sexual em São Paulo foi Marta Suplicy, que na época ela não era política ainda, ela era só sexóloga, né?
E daí começar a trabalhar isso e tentar ver e resolver as questões cotidianas relacionadas a sexo, a droga, daí que eu fiz o primeiro curso de prevenção de drogas, aí eu criei, conquistei uma vaga para a universidade no Conselho Estadual de Entorpecentes, que era assim que se chamava na época. O primeiro curso de prevenção sobre drogas fui eu quem coordenei, né? Foi aí que eu me mobilizei também, fui fazer o meu doutorado depois que foi nessa temática. Então, foram desafios na época que, imagine, em 1970, falar em sexo, drogas, né? Só uma pessoa fora da casinha, né? Que não tinha medo dos desafios que podiam... Então, esses foram os grandes desafios. Você interagir sem agredir, mas, ao mesmo tempo, fazer com que seus pares estivessem disponíveis ao diálogo, mesmo que eles não fizessem, mas me permitiam fazer, reconheciam, me garantiam um espaço para que... E eu digo que, durante todo esse tempo, tanto quanto professora do Estado e da universidade, eu nunca fui cerceada nos desafios de trabalhar as questões que não são curriculares formais. Por isso que, às vezes, não, sempre questiono, agora eu estou me segurando um pouquinho para falar menos, mas muito das críticas de por que as pessoas não fazem e de colocar a culpa no sistema. O sistema está fechado, mas a gente consegue descobrir fraturas e pontos de entrada, entendeu? Então, os desafios foram esses e continuam sendo. Veja, nós se passaram de 1970 para agora, né? 70, 80, 90, 2000, 50 anos. E veja, nós ainda não temos educação sexual nas escolas, ainda não temos prevenção das drogas nas escolas, embora na universidade eu tenha criado a disciplina que foi dada na época, e agora eu sei que é a única universidade brasileira que tinha no currículo uma disciplina de prevenção de drogas, né, que durou de 1993 até 2016, que foi fruto campo teórico da tese da Tatiana Lima. A tese do doutorado dela foi fazer um estudo sobre os documentos que surgiram a partir dessa disciplina, que, quando eu me aposentei, ela deixou de existir, né? Então, os desafios continuam sendo fazer e deixar marcas para que ver se outras pessoas conseguem, ao longo do tempo, perceber que é possível mudar, mas que é preciso esperançar, agir, né? Não ficar parado esperando. Tem que partir de você. Nessa linha de falar dos desafios e superações hoje, nesse momento da sua carreira profissional, qual é o seu desafio maior ainda? O meu desafio é conseguir permanecer, porque eu estou aposentada, e eu me aposentei para não perder direitos. Eu achava que eu estava em risco de perder direitos, senão eu não teria me aposentado, né? Eu até tentei a desaposentadoria, o Divaldo me ajudou, mas eu não consegui porque a universidade estava fechada, e acho que eu dou razão a ela. Não há interesse no retorno de uma pessoa que está em final de carreira, entendeu? Tem que abrir espaço para os novos, né? Então, eu me mantenho na ativa por vários motivos. O primeiro foi porque eu sinto que eu não estou preparada para abrir mão dos meus orientantes. Acho que tem essa coisa da mãezona, entendeu? Eu teria que passá-los para outras pessoas. Na linha, eu teria muita dificuldade do acolhimento das pessoas pela linha, e dentro da própria universidade, eu acho que os temas que eu trabalho, que são temas ligados aos direitos humanos, né? Questão de violência, droga, sexualidade,
todos os temas contemporâneos que são ditos transversais, né? A educação ambiental, oficialmente, nenhum governo assume, e politicamente não sempre vai criar dois polos, né? Então, esse é o grande desafio. E o segundo é que o contato com as pessoas, o estudo me mantém viva, né? Mas eu sei que logo eu tenho que abandonar isso. Então, o meu desafio agora é me manter atualizada e efetivamente ativa para que eu faça o convencimento de que eu ainda posso mais ajudar do que atrapalhar a instituição, porque pela instituição eu já não estaria mais lá, né? Porque com a aposentadoria você perde o contato com a graduação, então várias coisas que pontuam a universidade, como TCC, iniciação científica, que são justamente as produções de conhecimento, inovação, interiorização, eu já não tenho mais esse poder, né? Essa mesma disponibilidade. Então, seria muito mais fácil ter uma outra pessoa, né? Mas eu acho que também eu tive sorte, porque a minha aposentadoria se deu no momento de um governo passado que praticamente bloqueou concursos, seleções, entradas para a Universidade Federal. Então, o fato de eu ter me mantido também eu acho que facilitou a manutenção de algumas coisas sem muitas lacunas, né? Então, minha questão é assim, eu sei que eu já não tenho mais a mesma disponibilidade, a mesma saúde que eu tinha, mas a paixão ainda é a mesma, ela ainda me mobiliza. Então, a minha ideia é tentar ver se eu consigo ainda por 1 ou 2 anos manter, principalmente aprofundar e a questão da produção acadêmica, que é o que interessa, né, para a instituição. Quais são as suas ideias sobre o futuro da educação? As minhas ideias são sempre fabulosas, mas entre a realidade e a ideia, né, eu estou muito decepcionada e estou esperando uma queda, uma perda de muito do que nós conquistamos, pela passividade da sociedade. Eu ainda não consegui entender como é que a sociedade não reage à crise do magistério e da educação, porque sempre o magistério, os professores, a educação, sempre foi um ponto de reflexão, de fala, e é um ponto de referência para qualquer sociedade. E eu vejo assim o magistério, de um modo geral, crítica, né, numa coisa tão forte, e a sociedade não se mobiliza, aceita passivamente. Então, eu vejo que a tendência é uma queda muito grande, mas eu ainda acredito que posso mobilizar mentes para que não deixe isso acontecer facilmente. Mas isso é mais no mundo idealizado. Talvez para finalizar, tem alguma outra questão algum outro ponto que você queira abordar, do que a gente ainda não perguntou? Eu acho que, assim, especificamente, eu acho que eu acabei falando de tudo um pouco, né? Mas a ideia, eu acho que é esperar que, não eu, mas que cada um de vocês, que de alguma forma teve acesso a algum desses sonhos, possa alimentar os seus sonhos para fazerem a transformação. Não poucos, né? Não poucos. É isso. Obrigada.
Espero ter respondido às expectativas de vocês. Que é só uma história de uma mulher sonhadora apenas. Que é o que faz. E que contagia. Posso desligar a gravação? Já. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês me darem a oportunidade de falar um pouco, de me emocionar. Sou chorona.